Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso Acorda Sucupira desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Já é quase segunda-feira de carnaval, né? Já tem carnaval por vários estados brasileiros, quiçá todos, né? Eu sou o Rodrigo Oliveira e vou ficar com vocês aqui os próximos 10 minutinhos, se tudo der certo. Deixa eu falar uma coisa, vamos começar essa segunda falando sobre essa história do Plano Safra. Tem muito ruído, né, sobre a suspensão do Plano Safra, e eu queria explicar algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente entender o que está acontecendo. Tudo isso é culpa do próprio governo, porque quando a gente ficou ouvindo, não, porque não votou a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, porque o Congresso não votou a LOA, a gente tem que lembrar que a LDO, que tem que ser votada antes da LOA, só foi votada em dezembro do ano passado. E por que que isso aconteceu? Se o governo apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias em abril de 2024, porque o próprio governo fez segurar a LDO para aprovar antes aquele pacote, e aí, entre aspas, né, de corte de gastos para 2025. E aí você precisava esperar para poder adequar a LDO a esse pacote de gastos, que só foi apresentado no final de novembro do ano passado. Então, amigo, aqui se faz, né? Aqui se colhe, aqui se planta, aqui se colhe, né? Para falar de safra. O governo plantou problema, colheu problema. E agora tem esse impasse com o Plano Safra. Não é que não vai ter Plano Safra, isso vai aumentar o preço dos alimentos. Não, não é isso, né? Isso é ruído e é gente falando para causar, né? Para lacrar, sei lá como é que chama isso. Mas não, obviamente vai ter Plano Safra, ele só vai ficar atrasado. Isso impacta a produção? Claro que impacta a produção. Vai aumentar o preço dos alimentos? Ninguém sabe. Até porque, aparentemente, você vota o orçamento assim que passar o carnaval, assim que começar o ano de 2025, né? Porque o ano começa após o carnaval, nós todos sabemos disso, né? O que é um crime, inclusive, o carnaval ficar para março. Ele tem que ficar logo no comecinho do ano, senão fica muito difícil para nós brasileiros. Mas então, tem esse probleminha. O Haddad falou na sexta-feira, se não me falha a memória, que na quinta ou na sexta, eu até comentei com vocês, que ele procuraria o TCU para uma solução de liberação para o Plano Safra, né? Sem o orçamento, você acaba tendo que esperar para poder garantir esse crédito, né? E aí qual é o problema? Lá em 2017, se não me falha a memória, o TCU decidiu que você não pode, né, o governo não pode emitir esses créditos sem ter orçamento aprovado, porque ele não sabe, né, ele não sabe quanto de dinheiro ele vai ter para garantir esse crédito. Então, os bancos não podem oferecer novos planos safra se não tiverem orçamento para isso pelo governo, tá? E aí o Tesouro Nacional, então, suspendeu os 400 bilhões aí, 400 bilhões não, 40, eu não lembro mais o valor, 400 não é, mas suspendeu o valor, a emissão, né, a geração aí, a originação desse crédito, do Plano Safra, né, essa iniciação aí desses créditos, porque não tem orçamento, né, e para não ficar contra a lei, porque isso seria um problema. O que o Haddad está fazendo, está tentando agora? Está tentando um acordo com o TCU para falar, olha, eu preciso de 4 bilhões para poder fazer o Plano Safra girar, enquanto o Congresso não aprova o orçamento. Mas isso é um problema? É um problema, óbvio, porque tem isso, né? A plantação, né? A safra não pode esperar, né? Quem mexe com horta vai saber que você não fica esperando, né? Você não pode esperar 3 meses e aí passou a época de plantio, e você perde safra. E isso, obviamente, impacta
nos alimentos, e isso impacta na inflação, que vai impactar nos juros lá na frente. Tá? Então, esse é o problema agora. O Haddad deve conseguir alguma coisa com o TCU, um waiver, né, digamos assim, para poder liberar aí 4 bilhões, manter o Plano Safra andando e reduzir esse ruído. Mas o mais importante aqui, que eu queria deixar claro, é como essa confusão que é esse governo, essa confusão que esse governo tem sido nessa organização, principalmente ali no Ministério da Fazenda, nessa organização econômica, o tempo que se demora para se tomar a decisão, né, o tempo que se demora para apresentar um plano de gastos, de corte de gastos, o tempo que se demora para organizar tudo e votar a LDO, para organizar emendas parlamentares, etc. e tal, tudo isso, né, vai afetando o funcionamento da máquina para frente, porque você tem leis a serem cumpridas, normas a serem cumpridas, né? Fora que a LDO nem poderia ter ficado sem aprovar antes de junho, que é o que estabelece aí a Constituição. Então, assim, é um remendo em cima do outro e uma hora dá problema, como está dando agora com o Plano Safra. É grave? Não, não é grave, mas é um ruído, né? E ruídos são ruins, principalmente para quem está mexendo aí com o mercado financeiro, para quem é produtor rural, para quem tem supermercado e outros negócios que estão nessa cadeia produtiva, porque isso tira, como é que a gente fala, previsibilidade. E quando você tem menos previsibilidade, tudo fica mais caro, tá? Esse é o ponto. Por falar em coisa cara, o IPCA 15 sai amanhã, né? E deve vir muito mais alto, porque você não tem mais o bônus de Itaipu, né? O pessoal gosta de falar de devolver o bônus de Itaipu, eu não entendo por que usa essa expressão, mas você devolve o bônus de Itaipu, então, agora em fevereiro, aliás, em janeiro, em fevereiro, e aí já vai pegar 15 dias aqui sem bônus de Itaipu, e a inflação do IPCA 15 deve sair de 0,11, que foi em janeiro, para 1,37% agora, né? E levar 12 meses acumulados de 4,50 para 5,11, bem longe daquela faixa do limite máximo aí da meta de inflação, que é 3%, com 1,5% para cima ou para baixo. Então, o teto seria 4,5%. Estava batendo no teto e agora estourou bem o teto, inclusive aquela conversa mole do nosso querido Fernando Lero Haddad, dizendo que inflação no Brasil é entre 4,5%, entre 4% e 5%, está tudo certo. Bom, vai ficar acima de 5%, pelo menos no IPCA 15. Para quem não sabe por que o IPCA 15 é 15, é porque ele é do meio de um mês até o meio do outro, então do dia 16 de um mês até o dia 15 do mês seguinte, né, no caso aqui fevereiro, e o IPCA sem número nenhum, que é o IPCA cheio, é do dia 1 ao último dia do mês. Muito bem, então IPCA 15 amanhã, 5,11 em 12 meses acumulado, 1,37 para fevereiro. E como é que isso impacta o que a gente... Então, IPCA 15, 5,11% em 12 meses, 1,37 em fevereiro. Como é que isso impacta o mercado financeiro como um todo, né? Aí é mais juros futuros, os juros futuros têm acalmado nos últimos dias. Esse resultado do IPCA 15 já está na curva futura, como a gente fala, né? Já está precificado, mas se vier um número muito fora disso aí que eu acabei de falar, você pode ter uma abertura ou um fechamento da curva. Então, o que acontece se o número vier muito mais alto? Você teria uma abertura da curva, isto é, juros futuros um pouco mais altos do que estão marcados na curva hoje. Se vier muito mais baixo, você teria um fechamento da curva de futura de juros, então juros mais baixos do que estão marcados hoje. E isso, obviamente, ajuda a Bolsa, por exemplo, auxiliada com juro mais baixo, porque diminui aí
o financiamento das empresas, beleza? Na sexta-feira teve um pouquinho de ruído aí, não só por essa história do Plano Safra, muita gente falando que era pedalada fiscal, essa história da abertura de crédito, é uma semi-pedalada, mas não se tiver tudo acordado com o TCU. O Brasil é o país onde as regras são acordadas conforme as coisas vão andando. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, isso é da cultura brasileira, né? Você pega ali no Congresso, você tem uma porção de regras, né? Você não pode entrar em recesso se não tiver aprovado o orçamento, mas eis que estão voltando do recesso agora, não é mesmo? Você não pode entrar de recesso de imediato se não tiver aprovada a lei de diretrizes orçamentárias. Eis que foi aprovado em dezembro do ano passado e teve recesso no meio do ano. Então, as coisas são acordadas entre todas as partes, ou quase todas, né? Entre os atores mais próximos ali, os stakeholders mais próximos, e aí são flexibilizadas as leis no país onde tem lei que pega e lei que não pega, né? Mas às vezes as coisas realmente fazem sentido. Esse pedido do Fernando Haddad ao TCU, por exemplo, faz sentido. Você tem uma previsão no orçamento que não está aprovada, então, na verdade, você não tem, mas você teria uma previsão de um valor muito mais alto que esses 4 bilhões que ele está pedindo agora. E você talvez pudesse, né, o TCU possa aceitar que o governo edite essa medida provisória agora e já na medida se comprometendo a colocar esses 4 bilhões no orçamento, né, que já pagaria aí, então esse crédito extraordinário, sem prejudicar a safra como um todo. Então, na sexta-feira teve ruído sobre isso e teve ruído também em uma notícia que dá arrepios em alguns aí, né? Foi identificado lá em Wuhan, de novo, né? Naquela cidade chinesa, de onde alguns, aliás, de onde alguns não, alguns acreditam que houve um vazamento do coronavírus nesse laboratório de Wuhan. Aparentemente, o vírus saiu da cidade, não se sabe se era um vírus que estava no laboratório ou não, sendo estudado, etc e tal, mas apareceu um novo coronavírus lá, com possibilidade, né, foi identificado um novo coronavírus lá, com possibilidade de transmissão para outras espécies, né, acharam em morcegos, mas aparentemente ele teria facilidade para ir para outras espécies. Existem outras espécies contaminadas, até onde eu sei não, que eu li, não vi nada falando sobre isso, e também não tem nenhum caso de transmissão ainda para seres humanos, né? Mas, né, como gato escaldado tem medo de água fria, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, ficou todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha e teve um pouquinho de aversão a risco, então, na sexta-feira, tá? Aparentemente, isso já passou, está todo mundo bem e o mercado deve continuar respondendo essas outras questões que a gente falou de hoje, beleza? Então, o Ibovespa fechou em 0,37 na sexta-feira passada. Como eu falei, os juros futuros têm caído, a curva está precificando ali pouco mais de 15% de juro terminal nessa levada aí da Selic para cima, e inclusive o diretor de política monetária, esqueci o nome dele agora, o diretor de política monetária do Banco Central, que substituiu aí o Gabriel Galípolo na posição, chegou a falar que, olha, a gente não, os juros já estão esticados para cima, né? Deve aumentar mais o 1% aí que tá comprometido, né, já, ou prometido, mas aparentemente o Banco Central não vai mais tão longe quanto o pessoal esperava. Isso também ajudou a trazer um pouco dos juros futuros para baixo na sexta-feira, tá bom? Semana também tem vários balanços, mas a gente vai falando sobre isso nos próximos dias, tá bom? Amanhã não esqueça, live no YouTube às 7h30 da manhã, pontualmente, lá no Esquina Sucupira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Esquina Sucupira, só botar na busca ali do YouTube e inscrever-se, ativar o sininho e ficar preparado para a nossa live todas as terças-feiras e quintas-feiras. Beleza? Boa semana a todos, bons negócios e a gente se vê amanhã. Força Sucupira!